Queridos, enquanto se proclamava o texto do Evangelho de segundo Mateus, eu ficava pensando, imaginem essa terra brasileira se não tivesse sido cristianizada. Imaginem se a Europa não estivesse sido cristianizada. E aqui eu faço uma ressalva aos monges beneditinos que no período em que o Império Romano desabou por conta das invasões dos bárbaros, e no século VI nós temos um grande santo chamado Bento. Graças a Deus e a ele e a sua congregação, a Europa foi evangelizada. E aqui eu chamo a atenção até dos nossos irmãos separados. Se não fossem os beneditinos, talvez nós brasileiros não teríamos a graça de dizermos que somos cristãos, viu? A Europa foi cristianizada e foram os beneditinos que garantiram, e depois vieram, São Domingos Sávio, São Domingo de Gusmão, depois os franciscanos, enfim, depois os jesuítas, com Inácio de Loyola. Graças a esses homens é que hoje o Brasil pode dizer: eu acredito em Jesus. Sabem por quê, queridos? É porque infelizmente a gente estuda história e talvez os nossos profissionais da educação têm uma tendência de menosprezar a Igreja Católica. Mas graças à Igreja Católica, graças primeiro aos beneditinos, depois aos jesuítas, é que hoje o Brasil pode dizer que acredita em Jesus, viu? Tá certo? Porque se a Europa não estivesse sido cristianizada, os europeus, quando vieram descobrir as Américas, certamente trariam outro pensamento religioso, talvez, quem sabe, uma cultura paganizada. Depois, os africanos que foram escravizados aqui no Brasil, certamente trariam para cá também outras culturas. E portanto, queridos, graças a esse menino que agora permite ser conhecido pela humanidade, é que hoje nós brasileiros, através da Igreja Católica Apostólica Romana, é que hoje a gente acredita em Jesus, embora alguns já nem acreditem mais nisso, Porque o padre chama a atenção, é porque a igreja hoje celebra a Epifania do Senhor. E o que isso representa para nós, seu padre? É a manifestação do Senhor. Se na noite do Natal essa manifestação ficou restrita ao território palestinense, na figura dos pastores que foram avisados pelos anjos, e estes foram pressurosos e alegres ao encontro desse menino, hoje, na figura dos magos, representando, portanto, o mundo. É claro que o mundo na época se restringia ao Império Romano, ao Oriente, à Ásia, à América e à África, o Egito. Portanto, não se tinha conhecimento das terras ameríndias, que nós chamamos de América do Sul. Inclusive, Padre Antônio Vieira faz questão de enfatizar na sua homilia, quando fala da Epifania do Senhor, ele vem notificar
que Nosso Senhor também já preparava a sua visita às Américas. Queridos, São Paulo, na carta aos Efésios, nos chama a atenção, porque esse mistério do qual foi manifesto a ele, Deus fez conhecer aos homens das gerações passadas e agora aos pagãos que são admitidos à mesma herança. Oh, queridos, Balaão, no livro dos Números 24, versículo 17, já apontava esse astro que viria iluminar. E é interessante a fala de Balaão, porque ele dá essa conotação de uma longevidade da sua manifestação. Queridos, esse astro do qual conduziu os magos é o mesmo que um dia você e eu recebemos. Que astro é esse, Padre? Oh, queridos, é a manifestação divina. Os magos são pagãos. Os magos não são da tribo de Israel. Os magos certamente nunca tinham sido orientados a respeito acerca de Jesus, aquele que viria. Os magos não conheceram os profetas. Certamente, talvez, nunca ouviram falar de Abraão, Isaac e Jacó. E, no entanto, nas extremidades, eles percebem que alguém avisa a eles o nascimento de alguém tão especial. E é por isso que nós hoje escutamos. Nós não sabemos se esses magos são reis, nós não sabemos se esses magos são pessoas ilustres, nós não sabemos nada disso. Quando se fala que os magos eram reis, é porque tomam emprestado alguns textos do Antigo Testamento, inclusive da primeira leitura do profeta Isaías que nós acabamos de escutar, porque esse profeta diz que os reis do mundo inteiro virão para adorá-lo, virão trazendo riquezas do além-mar, virão montados em dromedários e camelos, nós não sabemos. E o salmo de hoje, de semelhante modo, diz que os reis de Tarsis e das ilhas hão de vir para oferecer-lhes os seus presentes e seus dons. Os reis de Seba e de Sabá, ou seja, da África, virão adorar esse menino. Oh, queridos, é interessante o que nós acabamos de escutar nas leituras, e de modo ainda muito pertinente o Evangelho, porque esses homens foram conduzidos por uma estrela, e certamente esses homens pensaram assim: se está nascendo um rei, esse rei só pode ser em Jerusalém. Esse rei, porque Belém fica muito próximo de Jerusalém, então certamente a estrela ficou um pouco ofuscada ali na entrada de Jerusalém, de Belém. E por que essa nota do Evangelho? E pode prestar atenção no texto, capítulo 2 do Evangelho de Mateus, parece que a estrela desapareceu. É assim, queridos, no império dos homens da terra, a estrela nunca vai ser percebida. No império dos homens desse mundo, onde a ambição, o ódio, a ganância, a mania de grandeza, o desejo de crescer as suas posses e riquezas, nunca vão compreender tamanho mistério. E é verdade, queridos cristãos,
Porque Herodes, quando escutou falar que nasceu naquele território um rei, ele já ficou perturbado. Jerusalém ficou toda perturbada. Por que essas coisas acontecem, Padre? É porque, infelizmente, os homens desse mundo têm medo de perder o poder. Mas o verdadeiro poder não é aquele que provém, promana da terra. O verdadeiro poder é aquele que derrama do céu, da graça de Deus. Queridos, já imaginou, seu diácono, se toda a humanidade deixasse ser conduzida por essa estrela que vem do céu, pelas coisas que vêm do alto, como o próprio São Paulo dizia, Colossenses 3, buscai as coisas do alto, onde está Cristo sentado à direita de Deus Pai. Já imaginou, seu diácono, comunidade aqui reunida, se nós entendêssemos aquela frase de Jesus, Mateus 6:33, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, certamente a humanidade seria outra, não haveria tanta ambição, não haveria guerra, não haveria conflito, seríamos uma humanidade pacificada, onde o maior interesse dos homens é nunca perder o tesouro, como o próprio Jesus dizia em Mateus 6:21, onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. E onde é que está o verdadeiro tesouro? O próprio Jesus cita no versículo 19 e 20 de Mateus. O verdadeiro tesouro é aquele onde o ladrão não rouba, a traça não rói, a ferrugem não corrói. Esse é o verdadeiro tesouro, e é isso que dá sentido verdadeiramente à humanidade. Os magos nunca foram cristianizados, e no entanto, pela graça, pela condução daquele astro luminoso, e certamente não é em vão que o Evangelho de Lucas, capítulo 1, 78, mostra que é esse astro que veio iluminar aqueles que jazem, ou que jaziam nas sombras das trevas, da escuridão. É o mesmo astro, é nosso Senhor. E é justamente esse astro que conduz aqueles homens. Onde nasceu o rei de Israel? Porque viemos para adorá-lo. Olha o que Herodes faz: consulta os sumos sacerdotes, consulta os mestres da lei, manda averiguar se de fato essa ideia dos magos é verdadeira ou é apenas uma fantasia. E eles falam, citando Malaquias capítulo 5, versículo 1, porque e tu, Belém de Éfrata, não és a menor entre os clãs de Israel, de ti nascerá aquele que governará Israel por todo sempre. Então és aí mesmo, Belém. Herodes, Belém é o lugar onde esse menino nasceu. Muito bem, chama-os à parte e diz: vão lá, averiguem, tomem, com muita acuidade, onde de fato esse menino nasceu, e venham me avisar, porque eu também quero ir adorá-lo. Oh, queridos, para quem não se deixa conduzir por esse astro que vem do céu, nunca vão entender esse menino, porque aqueles que têm apenas a visão mundana não vão encontrar senão apenas uma criança e uma mãe, não vão encontrar coisas fabulosas. Tanto é verdade que quando os magos chegaram, diz o Evangelho de Mateus, encontraram, e olha que coisa interessante, quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe,
Então, quem não se deixa conduzir por esse astro que vem do céu, vão olhar para esse menino e vão ver apenas uma criança, nada mais. É por isso, querida comunidade, que os intelectuais desse mundo, os cheios de si mesmos, os ensimesmados, nunca vão entender a nossa fé, a nossa crença, a nossa fidelidade a Deus. Vão dizer assim: Deus não existe, tolice. Chegam até dizer que Jesus não existiu. O Cristo da fé e o Cristo da história não tem nada a ver, é tudo balela para boi dormir. Muito bem, sociedade, parabéns para vocês, mas não esqueçam aquilo que nosso Senhor um dia disse: sem mim nada podeis fazer. Sem Ele, queridos, a vida não tem sentido. É interessante que quando esse menino nasceu, todos que foram ao encontro dele foram com muita alegria. Olha, os pastores, quando foram ao encontro desse menino, diz o Evangelho de Lucas, que eles foram com muita alegria. Diz o Evangelho de Mateus também, capítulo 2, que esses homens, quando viram a estrela e o lugar onde o menino estava, eles estavam muito contentes, muito alegres. É verdade, queridos, porque só esse menino pode trazer a alegria dos homens. Só esse menino pode dar sabor à nossa vida. Só esse menino, embora frágil como é, necessitado de ajuda como qualquer criança, quem consegue olhar pelo olhar clínico da fé, quem olhar para essa criança e sendo conduzido pela graça, não vão ver simplesmente uma criança, vão encontrar Deus. E olha o gesto desses magos, seu diácono. Eles não simplesmente encontraram o menino, eles se prostraram diante dele e o adoraram. É só na adoração, comunidade, é só diante desse menino, prostrando-nos em sinal de adoração, fazendo uma profunda vênia, é só assim que nós encontraremos e entenderemos a grandeza de Deus. É por isso que Jesus rezava assim, lá no capítulo 11 de Mateus, versículo 25: eu te louvo, ó Pai, porque tu te escondes aos sábios, aos entendidos. E certamente podemos parafrasear essa oração de Jesus dizendo: te louvo, ó Pai, porque tu te escondes àqueles que acham que sabem tudo. Te louvo, ó Pai, porque tu te escondes àqueles que acham que o conhecimento da pura razão humana já é a deusa sabedoria do universo. Te louvo, ó Pai, porque tu te escondes aos filósofos, aos psicólogos, aos antropólogos, às ciências que tem o homem simplesmente como matéria de estudo. Te louvo, ó Pai, porque os homens humildes é que vão entender esse menino, só na humildade. E é por isso que ele diz: e tu te manifestas aos humildes e pequenos. É só os humildes, comunidade, que vão entender a grandeza desse menino. Aqueles que puramente querem conhecê-lo pela razão ou pelos estudos dos livros, das ciências, esses nunca vão entender aquilo que nós celebramos. Nunca, nunca. Porque esse grande mistério é insondável, é inaudito para a pura razão humana. Basta lembrarmos uma coisa: esses homens, esses magos,
esses astrólogos, esses estudiosos dos fenômenos, dos astros, dizem que eles vieram de lugares muito distantes. Dizem que esses homens caminharam quilômetros e quilômetros, dias e dias, anos, para encontrar o local, o lugar onde nasceu esse grande rei. E aí fica uma pergunta: o que levou esses homens a tamanha luta, a tamanho sofrimento, passar dias e noites de deserto adentro para chegar nesse lugar? O que levou esses homens a isso? Certamente é o mesmo que levou a vida dos mártires ao suplício, ao sofrimento. É o mesmo que, os santos, sobretudo dos primeiros séculos, foram de modo cruentos sacrificados, mas eles tinham um ideal. Policarpo, por exemplo, ele dizia: como posso negar aquele que há mais de 80 anos sirvo e nunca me fez mal algum? Queridos, os homens desse planeta que buscam apenas o conhecimento livresco, esses nunca vão entender essas coisas. Aqui está a beleza, diácono, dessa celebração. Aquele menino que Israel esperava e que não entenderam, aquele rei que Israel ainda continua a esperar, esse menino rei se manifestou à humanidade, veio para os que eram seus, mas esses não lhe acolheram. João capítulo 1, versículo 11. Preferiram, diz o Evangelho de João 3, preferiram as trevas à luz, e por isso estão na escuridão até hoje, procurando o Messias. O Messias já veio, e aqueles que não tinham nada para acolhê-lo, acolheram, e aqueles que tinham tudo para acolher, rejeitaram-no. Eis a beleza da celebração de hoje. A manifestação desse mundo agora é a oportunidade que eu e você temos de poder chamar o pai desse menino de nosso pai. São João diz assim, que coisa grandiosa, somos filhos de Deus, mas nem sequer se manifestou ainda o que seremos de fato. Oh, queridos, pena que a gente fica preso a tanta besteira da vida e a gente não consegue mergulhar nesses mistérios. São grandiosos demais para simplesmente querermos compreender com a razão. Faça como São Jeremias: seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Jeremias 20, versículo 7. Deixemo-nos seduzir por Ele. E eu tenho certeza, comunidade, a gente vai ter sabor de viver, a alegria de existir. Permita que esse menino se manifeste, como diz o Apocalipse 3, versículo 20: eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta do coração, como a gente canta, deixa a luz do céu entrar, esse menino vai entrar e nós faremos uma grande festa dentro de nós. Mas é preciso permitir, queridos. Não basta dizer eu acredito, é preciso permitir que Ele faça morada. A oração de Jesus no capítulo 17 do Evangelho de João: eis o desejo de nosso Senhor de querer fazer morada no coração dos homens, mas é preciso querer. A oportunidade que nós temos está aqui, manifesta.
Se no Antigo Testamento Deus se manifestava, que nós chamamos de teofanias, as manifestações divinas aconteciam através de fenômenos naturais, agora não mais. Agora a manifestação do Senhor se dá naquela criança, que só aos olhos da fé nós entenderemos. É preciso deixar seduzir, é preciso deixar e querer se envolver por essa graça. E certamente aqueles que se deixarem envolver por essa graça, como tem muito a oferecer a esse menino. O Papa Leão Magno, meditando a Epifania do Senhor, ele dizia que, na verdade, aqueles ouro, incenso e mirra que os magos ofereceram são símbolos daquilo que todos os cristãos devem oferecer a Deus. Mais uma pergunta, queridos: qual é a nossa oferta a esse menino? O que é que você trouxe no seu alforje para oferecer a ele? Padre, eu nem me lembrei de trazer alguma coisa. Eu quero lembrar uma coisa para você, queridos, que a maior oferta que você pode dar a ele é você mesmo. A maior oferta que você pode oferecer a esse menino, e certamente você se encontrará, porque Jesus disse uma coisa fabulosa no Evangelho de Lucas 9, 24: quem quiser ganhar a sua vida nesse mundo vai perder, e quem se perde por amor a mim, esse vai se encontrar. Então a maior oferta que você pode dar a esse menino é você mesmo. Eis-me aqui, como diz a Nossa Senhora, faça de mim o que o Senhor quiser. Ofereçamos, portanto, queridos, a nossa vida. Vale a pena, queridas irmãs da Sagrada Face, vale muito a pena. A gente sabe dos grandes desafios que somos tentados a enfrentar. Nós sabemos que o próprio Jesus já dizia: o caminho do céu é estreito, largo é a porta que nos conduz à perdição. É verdade, não é fácil ser cristão, mas nosso Senhor oferece uma coisa que ninguém pode oferecer a nós: a vida eterna. Ninguém pode olhar, te oferece prazer, te oferece riqueza, te oferece coisas mundanas, mas ninguém é capaz, ainda que aquele rapaz ou aquela moça te encante com os olhos, ninguém é capaz de oferecer a você aquilo que esse menino veio trazer: a tua salvação. E isso é a nossa maior riqueza, queridos. Não tem dinheiro que compre a salvação dos homens. Por isso que o salmista diz, Salmo 48: se algum dia quiseres comprar com dinheiro, serás tratado com desdém, com desprezo. Ninguém consegue comprar o paraíso com dinheiro. É claro, existem alguns por aí que dizem: se você der mais, você ganha um terreno maior. Mas essa não é a filosofia cristã que Jesus pregou aos homens. Nosso Senhor falou que quem se perde se encontra, e quem se acha encontrado se perderá. Aqueles que acham que estão bem assessorados e seguros de si mesmos, esses vão se perder. Aqueles que fazem pouco caso de si mesmo, por amor a esse menino, e é por isso que não voltam pelo mesmo caminho. Vocês escutaram que os magos foram avisados em sonhos para não voltarem pelo mesmo caminho? É verdade, queridos. Quem faz a experiência de verdade com esse menino não tem saudade nem vontade de voltar pela mesma estrada. Que Deus nos abençoe e que a graça do céu enche o nosso coração de luz, para que ao contemplar esse menino Deus,
possamos nos encontrar nele. Que Nossa Senhora, aquela que teve a graça que ninguém jamais teve, de poder estar ali 24 horas ao lado dele, que ela interceda por nós e nos auxilie, para que, assim como esses magos foram homens realizados pelo encontro com Cristo, sejamos também nós. Amém.